Salve, salve família arretada, vamos de resolução do Enem 2023. Dessa vez a questão sobre circuito elétrico simples. Olha só, o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão... Fera, essa questão é sobre brilho de lâmpada, e se você vai falar sobre brilho de lâmpada, a lâmpada vai brilhar mais quanto maior for a intensidade de corrente que atravessa a lâmpada. A lâmpada vai brilhar mais quanto maior for a intensidade da sua potência, fera. Então, se ele está falando sobre brilho de lâmpada, o que nós vamos ter que analisar aqui é como fica a intensidade de corrente elétrica que atravessam as lâmpadas antes e depois da queima da lâmpada L2, beleza? E aí, fera, não esquece, para a gente resolver essa questão, para a gente descobrir se a intensidade de corrente aí nesse circuito aumenta ou diminui com a queima da lâmpada L2, nós vamos usar a primeira lei de Ohm. Não esquece, a DDP total desse circuito é igual à resistência elétrica total vezes, fera, a intensidade de corrente total. Lembrando que com a lâmpada L2 funcionando ou não, essa DDP total, fera, ela permanece constante. Eu não troquei a pilha, tá ligado? O que vai mudar no meu circuito quando a lâmpada L2 queima é a resistência total do meu circuito e a corrente total do meu circuito. Então pega a visão. Se liga. As lâmpadas são idênticas. Esses resistores que elas estão associados em paralelo também são idênticos, né? Então eu vou, fera, aqui só para facilitar o nosso estudo, inventar valores para as resistências das lâmpadas e para as resistências dos resistores. Vamos supor, fera, só para facilitar mesmo, que todas as lâmpadas elas apresentam uma resistência de 10 ohms. Elas são idênticas, tá? E eu também vou considerar que cada resistência dessa aqui também seja uma resistência de 10 ohms. Tranquilo? Então, as lâmpadas são lâmpadas de 10 ohms e as resistências, onde cada lâmpada aí está associada em paralelo, também são resistências de 10 ohms. Tranquilo? Só para facilitar o nosso estudo. Então, olha só. Se a gente pega a situação em que todas as lâmpadas estão funcionando, eu teria 10 ohms em paralelo com 10 ohms, em série com 10 ohms, em paralelo com 10 ohms, em série com 10 ohms, em paralelo com 10 ohms. Ou seja, se as lâmpadas apresentam resistências de 10 ohms e os resistores também, essa associação em paralelo aqui, 10 ohms em paralelo com 10 ohms, me daria uma resistência só de 5 ohms, né? 2 resistores iguais que se repetem, 2 resistores de resistências iguais que se repetem, associados em paralelo, né? Eu pego o valor da resistência que se repete e divido pelo número de vezes que ela aparece. Então aqui seria 5 ohms, ó, tá verão? Aqui também, fera, seria 5 ohms, concorda? E aqui, fera, também seria uma resistência equivalente de 5 ohms.
Então, se você pega essa primeira situação, lembrando que esses valores, Taveirão que inventou, tá bom? Se você pega essa primeira situação com todas as lâmpadas funcionando, a minha resistência total aqui, eu teria 5 ohms em série com 5 ohms, em série com 5 ohms. Essa resistência total aqui, fera, seria uma resistência de 15 ohms, antes da lâmpada L2 queimar. Tranquilo? Agora vamos pegar a situação em que a lâmpada L2 ela queima. Tá vendo? A lâmpada L2 vai queimar, por aqui não passa mais corrente. Concorda? Só que aí, fera, pega a visão. Aqui, a minha resistência equivalente entre a lâmpada L1 e o resistor R continua a mesma coisa, que os dois estão funcionando. Então aqui a minha resistência seria de 5 ohms. Aqui, fera, entre a lâmpada L3 e a resistência e o resistor Rzão e a resistência R, a minha resistência equivalente continua 5 ohms. Só que aqui agora, a lâmpada L2 não funciona mais. Então não tem corrente passando pela lâmpada L2. Ou seja, a resistência aqui agora vai ser uma resistência de 10 ohms. A corrente só vai passar pelo resistor Rzão. Ou seja, nessa situação, com a lâmpada L2 queimada, eu teria 5 ohms em série com 10 ohms, em série com 5 ohms, fera. Então a resistência total aqui seria uma resistência total de 20 ohms. Pegou a visão? Seria uma resistência total de 20 ohms. Ou seja, vamos supor que a nossa fonte de tensão seja uma fonte de tensão de 60 volts. Vamos supor que essa pilha, né? Que essa bateria seja uma bateria, fera, de 60 volts. Pega a visão. Então aqui em cima ela vale 60 volts. Aqui embaixo ela também vale 60 volts. Se você fosse calcular a corrente, ó, Taveirão, a corrente total do meu circuito, quem seria a corrente total do meu circuito? Olha só, a DDP da bateria 60 volts, a minha resistência aqui de 15 ohms e eu quero a corrente total do meu circuito. Nessa situação aqui, fera, a corrente total do meu circuito seria 60 sobre 15. Seria uma corrente total de 4 amperes. Ou seja, a corrente total do meu circuito aqui seria de 4 amperes. Quando chegasse aqui, essa corrente se divide. 2 amperes passa em L1, 2 amperes passa em Rzão. Aqui se junta de novo. Vem 4 amperes. 2 amperes passa por L2, 2 amperes passa por Rzão. Aqui se junta de novo, fera. Vem 4 amperes. 2 amperes passa por L3, 2 amperes passa por Rzão. Então a corrente total seria 4 amperes. Nas lâmpadas passariam 2 amperes, por isso que elas apresentam o mesmo brilho. Concorda? Mas se você fosse fazer a situação agora, depois que a lâmpada L2 queima, quem seria a minha DDP total? 60 volts. Mas agora, fera, a resistência total é de quanto? 20 ohms. E essa corrente total passaria a ser de quanto? Olha, fera, essa corrente total passaria a ser uma corrente de 3 amperes. E agora pega a visão. Se a corrente total passar a ser de 3 amperes, quando essa corrente chegar aqui, que ela se dividir, 1,5 ampere vai passar pela lâmpada L1 e 1,5 ampere vai passar pela resistência Rzão. Tá ligado? Ou seja, vai se juntar aqui, nessa resistência aqui vai passar 3 amperes, ó. Na lâmpada L2 não passa nada. Mas quando chegar aqui em L3, vai se dividir de novo. Vai passar 1,5 ampere em L3, 1,5 ampere em Rzão. Ou seja, quando a lâmpada L2 queima, a corrente total do meu circuito a corrente total do meu circuito diminui e, consequentemente, a corrente que passa pela lâmpada L1 e a corrente que passa pela lâmpada L3 também diminui. Se a corrente que passa pela lâmpada L1, fera, e a corrente que passa pela lâmpada L3 diminui,
se a intensidade de corrente que passa por L1 e L3, essa intensidade de corrente diminui, a potência diminui. O brilho dessas lâmpadas vão diminuir. Ou seja, se você volta lá para a nossa questão, em relação à situação que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, o brilho das lâmpadas serão menos intensos. A resistência do meu circuito aumenta, a intensidade de corrente total do meu circuito diminui e, por consequência, a corrente que passa por L1 e a corrente que passa por L3 também diminui. Se essa corrente diminui, o brilho da lâmpada L1 e L3 também diminui. Portanto, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa C, de com certeza você detonou em circuitos elétricos. A gente se vê na próxima questão. Valeu!